Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, programa que leva o cidadão brasileiro até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com jurisdição em Santa Catarina. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador Gilmar Cavalieri, presidente da Corte. Primeiramente, como sempre, vamos conhecer a carreira do presidente do tribunal. Gilmar Cavalieri, 52 anos, é natural de Lindóia do Sul, no interior de Santa Catarina. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, defendeu, no mestrado, tese sobre a Emenda Constitucional 45, que ficou conhecida como Reforma do Judiciário e as implicações dessa reforma no processo do trabalho. Logo depois de se formar, Gilmar Cavalieri atuou como advogado trabalhista em Curitiba. Ingressou na Justiça do Trabalho em 1987 e foi juiz titular das varas de São Miguel do Oeste, Videira, Joinville e Primeira de Florianópolis. Em 2003, foi promovido para o Tribunal Regional do Trabalho. O desembargador também foi presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e diretor da Associação Nacional da categoria. Na área acadêmica, é professor de Direito Processual do Trabalho na Universidade do Sul de Santa Catarina. Antes de mais nada, presidente, o agradecimento por aceitar o nosso convite, estar aqui nos estúdios da TV Justiça para levar para o cidadão brasileiro um pouquinho da realidade de mais uma corte brasileira. E a pergunta já tradicional, e que o interessante dessa pergunta, presidente, é que sempre nós percebemos que as histórias são diferentes. Então vamos a ela. Por que a escolha do direito como carreira? Cadu, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Essa carreira decorre do trabalho. Eu fui, desde 14 anos de idade, já celebrei meu primeiro contrato de emprego lá numa pequena cidade do interior do Paraná. E por conta desse trabalho é que eu comecei a me interessar pelo direito social. Porque as primeiras lições de direito do trabalho fui aprender no primeiro emprego, né, vamos dizer assim. E desde lá, nunca mais deixei de me interessar pelo estudo do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, as coisas, enfim, das relações do trabalho, que sempre me atraíram muito. Então foi decorrência disso, do primeiro emprego, da CLT e tudo mais. Depois fui trabalhar em departamento de pessoal, em uma empresa em Curitiba. Em seguida fui para o curso de Direito, e isso é que fez nascer o interesse pelo direito do trabalho. Quer dizer, então, já no caso, normalmente a gente até pergunta por que o direito e, às vezes, essa escolha, essa segunda escolha sobre um ramo específico, aquela velha história, aquela velha frase, as pessoas vão para a universidade, se apaixonam pelo direito penal e acabam casando com o direito civil. No seu caso, já foi paixão à primeira vista pelo direito do trabalho? Do trabalho desde antes da graduação em Direito. Na graduação em Direito, desde o segundo ano da faculdade, já estava estagiando numa federação de trabalhadores em Curitiba, e assim seguiu, sempre focado nessa área especializada do direito, que é o direito do trabalho. Como nós vimos, inclusive, agora há pouco na reportagem, esta visão especificamente, essa paixão especificamente sobre esse ramo do direito, ele se estendeu, inclusive, já na tese de mestrado, ou melhor, na dissertação de mestrado, na qual se abordou exatamente a Emenda Constitucional 45 e as implicações da reforma do Judiciário na Justiça do Trabalho. Como poderíamos falar a respeito dessa tese, do tema defendido nessa dissertação? Sim, eu me interessei pelo assunto porque havia todo um debate muito grande naquele momento, histórico, pelo Brasil, em que o Congresso Nacional procurava dar ao Poder Judiciário a estrutura que ele precisava. E entendeu o Congresso Nacional também, isso foi muito, muito importante, que ele deveria redistribuir a competência que estava, de certa forma, distribuída de forma meio distorcida. E acabou entregando à Justiça do Trabalho todos os litígios que decorrentes das relações de trabalho. Antes da Emenda 45 havia uma restrição, havia uma competência restrita aos conflitos que diziam respeito à relação do empregado e o empregador, ou seja, só aqueles conflitos decorrentes da relação de emprego. E a partir da Emenda de 45, não, amplia-se, abre-se um leque enorme para que a Justiça do Trabalho, vocacionada para solucionar esses litígios decorrentes da relação de trabalho em geral, ela recebe então essa competência. Isso foi um passo extremamente importante.
Agora, falta o outro passo, que é a jurisprudência se amoldar aí na profundidade, até onde vai essa competência, e isso que estamos debatendo agora, mas isso é natural, é assim mesmo, quando uma norma constitucional é mudada, então as coisas vão se amoldando e tudo mais. Importante ressaltar que a emenda 45 trouxe um direito fundamental para o cidadão brasileiro, que é a duração razoável do processo. E em seguida o texto diz assim, mas é preciso dar à justiça a estrutura e todo o sistema que ela precisa para que o processo tenha uma duração razoável. Então, para que ele seja célere, eu tenho que dar estrutura, está lá na Constituição Federal. E por isso, criou os Conselhos Superiores, o CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esses órgãos acabam fazendo uma supervisão administrativa e dando a estrutura que a Justiça precisa para funcionar bem. Por isso, a emenda 45 tem extrema importância nesse grande salto que a Justiça brasileira está dando a partir de 2004 e tal, as coisas melhoraram muito mesmo. Particularmente para o cidadão que já é submetido a uma determinada forma de jurisdição, uma definição, por exemplo, no caso específico de competências, certos raciocínios às vezes parecem óbvios. Na verdade, não é bem assim. A definição de competências, ela é um processo que leva em conta os fatos que acontecem no dia a dia da aplicação do direito. Faço a pergunta justamente nesse sentido, lembrando uma outra situação, que era a discussão a respeito da competência relativa a situações de trabalho análogo ao de escravo, competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal, se é no ramo do direito do trabalho ou do direito penal. É difícil o estabelecimento dessas competências? Isso é um processo dinâmico ou a lógica é clara para os, tem gente que não gosta da expressão, operadores do direito? Não é difícil, não é fácil não, porque os estudiosos acabam debatendo muito profundamente sobre isso, e o que falta aí nesse fato que você tocou, a condição da análoga ao escravo, quando você se depara com uma situação deplorável dessa, que ainda existe no país, aí você fica preocupado mesmo, porque a competência penal não foi trazida para a Justiça do Trabalho, não explicitamente no artigo 114 não está isso. Eu penso que o debate vai acabar escoando para esse sentido, no sentido de que acho que o legislador poderia sim trazer à Justiça do Trabalho essa competência, porque diz respeito a um fato da sociedade que trata das relações de trabalho. É claro que é direito penal, é uma especialização dentro da especialização, vamos dizer assim, mas o debate vai acabar levando para isso aí. O presidente gosta da matéria processual. Dá para perceber, tem uma visão especificamente, tem prazer em lidar justamente com essa matéria. Isso já era desde as faculdades? Essa é a minha cadeira, na Unisul, eu ensino Direito Processual do Trabalho. O dia a dia acaba fazendo a gente se adaptar a essas circunstâncias. Eu gosto dessa matéria, gosto também de Direito Material do Trabalho. Também sou professor de Direito Material do Trabalho. Já tinha a expectativa de trabalhar especificamente como magistrado também? Sim, claro. Durante a faculdade eu pensava na advocacia trabalhista. É nisso que eu pensava, porque quando eu estagiei numa entidade de trabalhadores, em Curitiba, eu aprendi com os advogados que lá atuavam como é que se advoga na área trabalhista. E conheci profundamente a Justiça do Trabalho naqueles fóruns, nas audiências e tudo mais. E lá é que eu senti o gosto pela especialidade Direito Processual do Trabalho. E advoguei nessa área por um período. Depois ingressei na magistratura por concurso público em Santa Catarina e acabei retornando ao meu estado de origem, que eu sou nascido no meio oeste catarinense. Presidente, nós vamos conhecer agora, o telespectador, vamos passar para o cidadão brasileiro um pouco da história do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Presidente, nós vamos conhecer agora, o telespectador, vamos passar para o cidadão brasileiro um pouco da história do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com sede em Santa Catarina, foi criado e instalado na cidade de Florianópolis em 1981. Isso ocorreu 7 anos antes da atual Constituição estabelecer que cada unidade da federação deveria ter, pelo menos, um Tribunal Regional do Trabalho. Na década de 1970, a Justiça do Trabalho em Santa Catarina estava ligada à 2ª Região, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na metade dos anos 70, Santa Catarina passou a integrar a 9ª Região, com sede em Curitiba, capital do Paraná. Antes disso, na década de 40, um único tribunal tinha jurisdição sobre os 3 estados do sul do país e sede em Porto Alegre.
2011, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina completa 30 anos de existência. As comemorações coincidem com os 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Presidente, são, como vimos agora no final na matéria, o TRT de Santa Catarina completando 30 anos, talvez seja um dos primeiros tribunais do país com jurisdição sobre um único estado. Essa mudança, ela foi significativa para o atendimento ao jurisdicionado? Sim, foi extremamente importante para o jurisdicionado catarinense. Em 1981, em dezembro, foi inaugurado o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Na época, tomaram posse 8 desembargadores, e tínhamos no estado de Santa Catarina apenas 14 varas do trabalho, 2 na capital e as demais, as 12, bem localizadas em importantes centros urbanos do estado de Santa Catarina. E a criação do TRT foi extremamente importante, porque desde lá, os administradores que se sucederam na presidência do tribunal, todos eles muito cuidadosos com a questão do atendimento equilibrado, quer dizer, a distribuição equilibrada de varas pelo estado de Santa Catarina. O atendimento, então, se deu de forma muito clara, muito eficiente durante todo esse período. Hoje, temos 54 varas, mais 2 criadas esse ano, em 2011. Então, são 56 varas do trabalho bem distribuídas aí geograficamente nas principais cidades de Santa Catarina. Não temos nenhum município sem juiz do trabalho, sem jurisdição trabalhista. Todos são atendidos por um juiz do trabalho. É claro que nós não podemos sediar em cada cidade uma vara do trabalho, porque não é necessário essa estrutura toda. Mas nas principais centros urbanos, lá tem sempre um juiz do trabalho, um juiz substituto, servidores que atendem os jurisdicionados. Os tribunais do trabalho, eles são famosos pela celeridade nos processos e, portanto, no atendimento, inclusive, daquelas metas do Conselho Nacional de Justiça, evitando-se aquele problema do judiciário brasileiro como um todo, que é justamente o grande acúmulo de processos. No caso específico do TRT, existe uma expectativa de manutenção desse atendimento a essas metas? Sim, nós estamos empenhados nisso. Temos juízes motivados, servidores treinados e motivados para isso. Estamos trabalhando fortemente nisso. Claro que é pesado, porque o movimento processual é grande, mas para a alegria nossa e também para a satisfação do jurisdicionado catarinense, nos últimos anos os juízes têm dado conta do recado. Eu tenho registrado que em 2010 nós recebemos 64 mil novos casos e resolvemos, 63 mil, resolvemos 64 mil. Ou seja, nós resolvemos todos os novos casos e ainda diminuímos o estoque de processos na fase de conhecimento. Que era um problema, não? Era um problema. Processos na fase de execução. Na fase de execução era um problema também. Mas os juízes também fizeram todo um sistema de atendimento, um sistema de tentativa de conciliação na fase de execução, um sistema de uso dos mecanismos de tecnologia para a efetividade das execuções. E isso fez com que, no ano de 2010, nós já tivemos um superávit no encerramento final das execuções, e em 2011, até agosto, nós recebemos cerca de, eu tenho um número aqui, 15 mil novas execuções e solucionamos 22 mil novas execuções. Então, também na fase da execução, o resultado é excelente, é muito bom, estamos motivados para isso e pretendemos assim nos manter. É claro que o movimento processual vai crescendo em algumas cidades do estado, por conta de alguns fenômenos econômicos e tudo mais, e aí nós temos que dar mais estrutura para esses juízes e servidores trabalharem. Mas graças a eles, esse trabalho deles é muito bem feito, trabalho, colaboração dos advogados catarinenses, que também temos sempre obtido o apoio deles, e o Ministério Público do Trabalho. Esse quadro todo de pessoas, profissionais do direito, acaba resultando na eficiência que é a Justiça do Trabalho em Santa Catarina. No próximo bloco, vamos conhecer as principais atividades econômicas de Santa Catarina e a situação no Estado. O nosso convidado de hoje é o desembargador Gilmar Cavalieri, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nós voltamos daqui a pouquinho.